Olá, eu sou o Dr. Cláudio Silveira, médico oftalmologista, sou doutor em medicina pela Unifesp. Trabalho com toxoplasmose desde a década de 70. Agora vamos responder algumas perguntas e alguns comentários que foram feitos nos vídeos que nós fizemos anteriormente. A primeira pergunta se refere a um paciente que teria sido tratado de forma adequada, com medicamentos como sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico, que é realmente o tratamento clássico. E que se esse tratamento tivesse sido feito bem no início, se teria a chance de diminuir as complicações. Sim, teria a chance de diminuir as complicações. Mas a segunda observação é que se poderia ter eliminado o parasita porque ele ainda não se encistou. Mas a gente sempre chega tarde, porque é muito rápido que ele faz esse ciclo. Em questão de horas, ele já está se encistando. Então, quando a gente inicia o tratamento, a gente deve considerar que já existem cistos. Então, o tratamento, por melhor que funcione, ele vai tratar bem a doença, vai proteger o olho, mas não vai eliminar o parasita do corpo. Inclusive, porque essas drogas que você citou, sulfadiazina e pirimetamina, não são as que têm maior ação nos cistos. E são drogas também muito antigas. Imagina que são da década de 50. A sulfadiazina, por exemplo, eu particularmente tenho uma experiência em que ela tem uma toxicidade alta. A gente tem que ter alguns cuidados com ela, como com qualquer medicamento. Mas você pode ter até complicações renais importantes. Claro que cada caso é um caso e não é errado tratar dessa forma. Mas se nós tivermos medicamentos menos tóxicos, nós vamos tratar o nosso paciente, controlar a doença e evitar complicações. A segunda pergunta tem dois aspectos que eu gostaria de comentar. Primeiro é sobre a forma de transmissão. Você fala em caldo de cana. É possível. E se for caldo de cana, seria uma contaminação por oocisto, que é a forma talvez a mais agressiva da toxoplasmose, diferente da outra forma, que seria o cisto, através de uma carne. A segunda consideração é sobre o tratamento, que é basicamente o tratamento da primeira pergunta, sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico. É o tratamento clássico, eficaz, com todas as suas limitações. Não elimina cistos. Quer dizer, ele vai ajudar, vai proteger o paciente, mas não vai evitar que ele possa ter as complicações que ocorrem com a toxoplasmose. Quais são as complicações? A doença pode voltar após meses ou anos. Em relação ao exame de fundo de olho, que não apareceu nada, isso é muito bom, mas não impede que essa doença volte. Então, os controles periódicos devem ser feitos. Já em relação à divulgação nas mídias que você fala, eu concordo plenamente. Na prática, há mais de 40 anos que nós falamos isso e continuamos a ver pacientes com muita frequência vindo com a toxoplasmose adquirida recentemente. Quer dizer, na prática as pessoas não seguem essas orientações. Doutor, é verdade que só de manusear a carne se pode adquirir a toxoplasmose? A resposta é não. Só de manusear a carne você não vai adquirir, mas o contexto é outro. Se você estiver manuseando a carne e levar a mão à boca e esta carne estiver contaminada, sim. Ou mesmo se você tiver um ferimento na mão e estiver lidando com a carne sem luva, poderia também através da pele. Isso não é comum. Na prática, não costuma ocorrer essa forma de contaminação. A próxima pergunta é em relação ao vídeo sobre tratamento de lesões cicatrizadas. Caso tenha interesse, nós deixamos o vídeo aqui em cima. A respeito da sua pergunta, existem dois tipos de lesões que nós temos que considerar. Aquelas lesões grandes que destroem completamente a área central, não tem chance, porque não tem estrutura anatômica para que melhore. Enquanto que nesse outro tipo de lesão, que tem lesões centrais, mas tem áreas adjacentes viáveis, você poderá eventualmente ter uma melhora. Claro que a gente sabe que lesões cicatrizadas, a orientação é não tratar. Mas, como tem algumas situações em que as pessoas melhoram, isso merece uma atenção. Eu tive a oportunidade de apresentar um caso num congresso em Buenos Aires e estava presente o que era considerado o maior oftalmologista do mundo na época, Dr. O'Connor. E quando eu terminei a apresentação, ele levantou e fez uma observação importante. Ele disse: eu acredito que isso que você está mostrando possa acontecer, porque para que você tenha visão, o olho para formar a visão, ele precisa de muito poucas células. Então, se tiverem células viáveis junto à cicatriz, e você conseguir diminuir o tamanho da cicatriz com o tratamento, essas poucas células viáveis poderão permitir que o paciente melhore e que tenha visão nesse olho. Doutor, eu tenho toxoplasmose, mas também tenho tremores por todo o corpo. Pode ter alguma relação? Inicialmente a resposta é
Não. Normalmente as pessoas que têm toxoplasmose ocular não têm nenhum tipo de tremor no corpo, mas isso merece uma investigação mais aprofundada. Um neurologista poderá investigar o seu caso para descartar completamente essa possibilidade. O paciente comentou que não consegue trabalhar porque não consegue passar nos exames de vista e se tem direito ao laudo. Por exemplo, se você tiver um olho bom e o outro olho tiver uma visão menor do que 0,05, você tem direito a laudo. Ou ainda, se você for motorista, se você tiver uma visão menor do que 0,67, você não vai conseguir carteira de motorista. Também, aí você pode justificar que para essa profissão você não consegue trabalhar. Como sei que a minha toxoplasmose está inativa? Do ponto de vista clínico, você vai fazer um exame ocular, fundo de olho, dilata e ver se tem alguma atividade de doença. E do ponto de vista sistêmico, você vai fazer exames de sangue. Inicialmente são aqueles exames sorológicos, IgG e IgM. Claro, existem hoje em dia exames bem mais sofisticados de biologia molecular que podem ser utilizados para ver se existe uma atividade da doença. Mas na prática você não precisa sofisticar muito os exames. Você pode fazer um exame ocular com seu oftalmologista e ele vai determinar se você tem atividade ou não da doença. Por outro lado, se você tiver manifestações oculares, manchas na visão, por exemplo, aí você poderá ter a doença em atividade. E como é que você vai identificar isso? Através de um exame oftalmológico. Tenho toxoplasmose crônica. Posso transmitir para meus filhos? De uma maneira geral, não. Mas uma situação específica de uma mulher gestante que adquira toxoplasmose, aí sim ela pode ser passada para os seus filhos. Meu filho fez tratamento com Bactrim, só que o parasita atingiu a mácula. Bom, atingir a mácula significa uma complicação importante. Provavelmente ele vai ficar com uma limitação na visão. Além disso, é importante observar que ele deve fazer exames periódicos, porque essa doença, além de atingir a mácula de um olho, pode voltar no mesmo olho ou mesmo no outro olho, você pode ter a doença. Então, esse caso merece um acompanhamento. Todo mundo que tem o parasita no corpo, tem ele também no cérebro? Não necessariamente. Na maioria das vezes, não. Os pacientes que têm doença no corpo podem ter lesões oculares. Excepcionalmente, podem ter também manifestações neurológicas. Essas manifestações podem comprometer os olhos, por exemplo, causando uma diplopia, que é uma visão dupla. Aí sim estaremos diante de uma alteração neurológica secundária à toxoplasmose. Felizmente, esses achados são raros. Então, voltando à pergunta, não é todo mundo que tem toxoplasmose que vai ter complicações neurológicas. Se você, como essas pessoas, tiver alguma dúvida sobre toxoplasmose, não deixe de comentar. E já se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo.